Mas tu achas que existe uma questão proporcional para aquilo que é o PNA? Porque já discutimos aqui sobre isso, por exemplo. Existe também já tivemos aqui o Luís Gomes, que é o presidente do Partido Libertário aqui em Portugal. Ele diz, se alguém invadir a tua propriedade, podes meter bola na cabeça. E outra coisa que me revolta no Chega. Eu acho que existe. Não, mas antes de mudar para o Chega, eu acho que existe uma questão de proporcionalidade, que é, se alguém invadir a tua casa para te roubar uma laranja da tua árvore, eu acho que um tiro na cabeça não é muito proporcional àquilo que é a violação do PNA. Qual a definição de propriedade? A definição jurídica de propriedade, pelo menos nos últimos 2.000 anos, tipo assim, de maneira mais segura, desde o Código de Justiniano. O Código de Justiniano foi consequência da peste. Houve uma peste de Justiniano, houve uma grande purga, morreu muita gente de peste negra. Teve a peste negra que bombou no século XIV, mas antes disso teve uma no século VI. Inclusive, a peste de Justiniano foi a grande causa da expansão islâmica, porque despovoou vários lugares antes de vir o Mohammed, né? O Código de Justiniano é a base de 80% a 90% da maioria dos códigos civis do direito continental e veio dessa... Porque antes, por exemplo, se não tivesse morrido 70% de pessoas de alguns lugares, você não precisava pensar de quem herdava, se morreu o pai, a mãe, o avô, o irmão, que tipo assim, começou a morrer tanta gente que eles tiveram que criar regras, inclusive sucessórias, que nunca tinham sido pensadas antes, não é isso? Se não tiver nenhum parente vivo, não é isso? Isso não tinha que ser pensado antes, né? Nesse código existe a definição de propriedade como os usos plenos dos direitos reais, que é fruir, receber os frutos, gozar, você usar a coisa, abutende não é abusar, é destinar a coisa como ela quiser, eu posso dar, eu posso emprestar, não é isso? E reivindicato, que é o direito de sequela. Se você não tiver a possibilidade de defender o seu bem com a maneira, com a ferramenta que você tiver, isso não é propriedade. Se você não puder matar pela sua sandália, a sandália não é propriedade sua, ela é um direito que o outro que não é propriedade. Essa é a definição de propriedade. Okay. Tipo assim, você pode dizer, não é justo que os caras tenham propriedade, beleza. Agora, o nome de propriedade há 2.000 anos é esse. É o que você pode matar para continuar sendo seu. O que você pode dizer é desproporcional atirar no cara. É desproporcional. E por isso eu faço propaganda do Rossi Airsoft, né? Que você elogiou, não é isso? Um tiro de ar comprimido seria contra o cara roubando o seu... Não, isso tá bom. De bom tamanho ou não tá? Isso deixar a marquinha tá bom. Isso tá bom. Outra coisa, recomendo, viu? Lá no Brasil é Rossi e aqui é Gamo, né? Gamo, a espanhola baratinha aqui. Sim. Isso, ar comprimido em casa é de bom tamanho, dá um tiro na bunda, no olho não, na cara não é isso ou não? Na bunda ou na barriga do ladrão é de bom tamanho ou não é? O islâmico é pior, né? Em que sentido? Que corta a mão, né? Tirinho de ar comprimido não é isso? Se roubar, exatamente. Agora, o que eu ia perguntar a vocês é o seguinte, por que vocês se incomodam tanto com os indianos islâmicos? Fora o estupro, claro, né? Agora, os caras não querem ficar aqui não, velho. Eles só querem o passaporte e ir embora. Eles nem isso admitem. Todos que eu conversei com 7 indianos desde que eu cheguei aqui, nenhum disse que queria comer nenhuma portuguesa, que isso era coisa de islâmico. Né? Todos os indianos falam, eu quero casar com a indiana e eu quero pegar meu passaporte e ir pra Suécia, pra Luxemburgo, pra Alemanha, não é isso que eles dizem ou não? Ao menos alguém que gosta do seu povo. O quê? Já que Portugal não gosta do seu povo, alguém ama a sua própria raça, não é isso? Já que Portugal não. Tu tiveste aqui duas líderes partidárias, uma do PAN e uma do Bloco de Esquerda, que felizmente também baixaram, ficaram com... Uma já tinha só um deputado, mas outra também baixou, quase que desapareceu do Parlamento. Perguntaram-lhe assim, qual é o problema então? Nós temos assistido a tantos casos de violação e tantos casos de maus tratos de mulheres, porque é uma coincidência enorme, dada a vinda de populações que não respeitam mulheres e a veem como cidadãos de segunda classe. E perguntaram-lhe então, o que é que se passa em Portugal? Quais são as soluções políticas? Sabes quem é que elas culparam? Não. A sociedade ocidental e o homem branco. A dizer que a nossa sociedade patriarcal, que por coincidência é aquela onde as mulheres têm mais direitos, onde pionamos os mais direitos, há quem diga até demais, é essa a culpada dos problemas das mulheres. O problema é, Patrício, é Marco, não é isso? É Marco que você quer ser chamado, não é isso? O problema, Marco, não é deixar essas pessoas entrarem. Os pais decidiram, não fui eu, mas sim, chama. Se eles quisessem vir trabalhar, eles seriam bem-vindos. Lula aumentou de 6 mil para 85 mil venezuelanos receberam Bolsa Família. Você entende isso? O problema não é deixar o venezuelano entrar. Por mim, é braços open arms. Esses caras precisam de ajuda ou não? Você vai proibir um venezuelano de sair da ditadura ou não vai, não é isso? Não. No caso do Brasil. Não, o problema é dar dinheiro público ao cara pra ele ser vagabundo, pô. E muitos desses vêm receber e volta, nem mora mais aqui, bicho. Se você entende o que eu tô dizendo, eu não sou contra os caras saírem do inferno de terceiro mundo que eles estão. O problema é o cara ser um parasita aqui. Tá escrito no primeiro livro da Bíblia. Quem vota em socialista serve a Satanás. Ao nosso anátema. A consequência da desobediência de Adão e Eva tá na primeira página do primeiro livro da Bíblia. É do seu suor virar o seu pão, né? Isso tá escrito lá. Claro. O cara que quer o suor de outro macho, o nome certo é ladrão e vagabundo, não é socialista e comunista, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo ou não? Ou não? O quê?
tens aqui 1,6 milhões de imigrantes, os dados indicam que apenas entre 600 e 800 é que estão a trabalhar. Tirando alguns pensionistas e família, mesmo assim uma porcentagem muito baixa. Pois é. Não, mas a culpa é de vocês. Se vocês não dessem... Claro Nos Estados Unidos, o imigrante tá sem fazer porra nenhuma ou tá trabalhando? É impossível. É isso. Me diga as motivações que eu te digo os resultados. Inclusive, se você me permitir, vou fazer 2 sugestões legislativas aqui, se tiver algum deputado me ouvindo. Se você quiser aumentar a arrecadação, aumentar o poder do Estado, tem pessoas querendo pagar Portugal. Você já viu Global Entry nos Estados Unidos? Você sabe o que é isso? Não. Meu brother que me acompanhou aqui, meu advogado, passou 4 horas e meia para entrar nesse país. Se tivesse uma taxa de 1.000 euros para fazer um pré-cadastro, como tem nos Estados Unidos, milhares de brasileiros pagariam e Portugal arrecadaria milhões. Você sabe que pesquisa aí o que é Global Entry. Faça um Global Entry em Portugal de 500 euros, que vai ter milhares de brasileiros pagando. Vai arrecadar. Você quer ver outra ideia? Que vocês arrecadariam agora, 1 bilhão de euros. Vou dar uma ideia de um serviço que existe demanda. Existe direito de netos e de descendentes de serfadistas de ser portugueses. Correto. São pessoas que falam português, são pessoas que, em sua maioria, adoram Jesus como seu Senhor e Salvador, mais do que seus patrícios daqui, não é isso ou não? É mentira isso que eu tô dizendo? São pessoas que falam português, são pessoas que têm a cultura mais de seus pais e avós do que vocês, a maioria deles aqui nunca matou uma galinha, não é isso? Nunca deu um tiro. São pessoas que têm a cultura de Portugal de 200 anos atrás. Então, quantos anos na fila? Ei, magnata? 6. O brother tá com 6 anos na fila pro processo ser avaliado. Você pagaria 5.000 euros pra agilizar sua porra? Tem mais de 200 mil pedidos na fila. Se ele botasse... Inclusive, quem paga 5.000 euros é o perfil de gente que é bem-vindo aqui ou não? Claro que é bem-vindo. O socialista votaria contra essa proposta ou a favor? Eu votaria contra logo. Não, pra arrecadar mais? Não, pra votaria... acelerar o processo de mais imigrante, ele vai abrir a perna atrás da cabeça e dizer, vinha, não é isso ou não? Hein? Não, mas eles não querem imigrantes independentes, meu. Por quê? Eles não querem imigrantes independentes. O que a esquerda mais critica, por exemplo, na questão da habitação, são os vistos gold. Eles odeiam pessoas com dinheiro a chegar a Portugal. Não, mas eles o cara que tá botando $5.000, eles 5 mil euros é dinheiro? Eles não querem imigrantes ricos, porque imigrantes ricos não são clientes deles, eles não vão votar neles. Mas vem cá, o cara que bota 5.000 euros pra agilizar o visto dele é um cliente, é um cara rico, que mas porra é a esquerda essa? nunca votaria a favor disso. Rapaz, eu acho difícil. Qualquer coisa que entre mais dinheiro no caixa do governo, ele sendo governo e tendo mais uns bilhõezinhos no orçamento, meu irmão, ia coçar muita mão, viu? Hein? Além disso, esse sistema que estás a falar dos judeus, por exemplo, que têm descendência portuguesa, isto está a ser muito abusado e há muita gente que ganha e que não tem essa afinidade nem história com Portugal, mas consegue de alguma forma... Então mude o critério de análise. Então mude. É correto o cara ficar 7 anos esperando na fila? Não, se é para criar um sistema é que funciona. Mas é certo uma porra dessa? Então negue, porra. Cria outro critério e negue. Você vai dizer que o neto de português, o cara é português e o cara fica 6 anos na fila, porra. Hein? O Portugal tá perdendo, deixando de receber investimentos, deixando de arrecadar dinheiro. Essas pessoas pagariam milhares de euros para acelerar o processo deles? Claro. Ou você, vem cá, se o país não respeita a lei deles, os outros vão respeitar o país? Entrega aos privados, pá, que os privados fazem isso rápido. Não, você acha que a empresa privada, por $100, $200, né, agilizar isso? Claro. Até por menos. É isso. E você pode não gostar da ideia. Eu acho que o primeiro-ministro, na hora que vê o potencial de botar 10, 15 bilhões de euros pra dentro, meu irmão, ia ficar, como é que chama? Coçando a mão pra assinar esse negócio. Você não acha não, Rodrigão? Com certeza. Tem algum governo que gosta de uma medida que arrecada, que é contra a medida que arrecada dinheiro pra ele gastar? Rapaz, eu acho que você tá sendo muito ingênuo aí, viu, meu Patrício? O quê? Ó, tem aqui, Renato. Deixa eu perguntar aqui, ó. O Kaiser Rocha pergunta assim, ó, Renato, doutor Renato, vai ser presidente do Brasil? Rapaz, eu espero que não, viu? Se eu for, eu acho que muita gente vai chorar, viu? Rapaz, eu só quero... Rapaz, se vocês tiverem um amigo petista, velho, peça pros caras agilizar minha licença não remunerada. Se esses caras não me deixarem embora, eu acho que vai ser pior pra todo mundo. Me deixar embora vai ser muito bom, não é isso ou não? Hein? Mas que a tua principal campanha é uma Rossi para cada um? Uma Rossi por criança? Rapaz, que Rossi, rapaz. Rossi é pra dar tiro em parente. Como dizia meu pai afetivo que morreu, isso é arma pra dar tiro em parente, rapaz. Isso é arma. Ó, aqui, ó. O Aquila Lusa pergunta. A favor de usar Bitcoin, ouro ou prata? Eu tinha essa pergunta também. Ou só Qual é a tua opinião sobre o ouro? É isso. O negócio é o seguinte. Por que quem comprou ouro ganhou de quem comprou prata durante 20 séculos seguidos? Por que quem comprou prata ganhou de quem comprou cobre durante 20 séculos seguidos? Por que quem comprou cobre ganhou de quem comprou ferro durante 20 séculos seguidos? Você entende isso? Uhum. Por quê? Estás a dizer que é superior Bitcoin ao ouro? Mas por que o cara que comprou ouro ganhou todos os séculos o ouro ganhou da prata? Por que isso aconteceu? Porque o ouro foi classificado. Há várias razões, mas é mais escasso. Mais escasso. Isso. Uhum. É isso. Na época das pirâmides, 4 gramas de prata compravam uma de ouro, não é isso? Isso. Na época do Antigo Testamento, 6 gramas. Na época de Jesus, 8. Na época medieval, de 12 a 14. Nos padrões metálicos, há 200 anos atrás, era 16 a 18. Entre na internet aí, bote XAU.
XAG, Shao Shag, é mais de 100 gramas de prata para comprar uma de ouro. Você acha que daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, a prata vai ganhar, o ouro vai ganhar? A inflação do ouro é de 2, 3% ao ano, e a inflação da prata é de quase 15% ao ano, Isso, né? isso. Então não tem como, só vai se desvalorizar, né? Você concorda comigo? E o Bitcoin é mais escasso do que o ouro, é mais divisível do que o ouro, é mais fungível. O que é mais transportável, ouro ou Bitcoin? Mas não tem esse histórico que acabaste de falar. Não tem provas dadas. O maior histórico é o do cobre. O cobre foi usado como dinheiro 5 vezes mais tempo do que o ouro. Você prefere cobre? Todos os países mas tu tens um histórico de ganho do ouro ao cobre. Tu tens um histórico grande, de milhares de anos. Mas o cobre houve histórico de ganho em relação a conchas, em relação a sal, em relação a um monte de coisa, não é isso? Fair enough. Só que o ouro ganhou das coisas que são menos escassas que o ouro. O Bitcoin hoje é metade da escassez do ouro. Daqui a 4 anos vai ser 1/4. Daqui a 8 anos vai ser 1/16. E assim sucessivamente. Nunca haverão mais de 21 milhões de Bitcoin. Hoje, você pode afirmar categoricamente, sem considerar bitcoins perdidos, que ter um Bitcoin é tão comum quanto ter 12 quilos de ouro. E com 1 quilo de ouro você compra um Bitcoin. Se o Bitcoin só valeu o que o ouro vale, você aumenta 12 vezes em ouro o seu investimento. Eu não consigo tirar ouro do Brasil. Você consegue tirar ouro em quantidade de Portugal? Não. Bitcoin eu consigo memorizar. Ninguém no mundo tem como me roubar. Muda a relação de homem e mulher, você dizer, se você me desonrar, você não recebe nada, nem o juiz me toma um centavo. Muda a relação de pai e filho, dizer, se você não me honrar, eu vou levar meu patrimônio pro caixão. Muda a relação de pai e filho. Muda os incentivos. Se você é contra o PT, se você é contra qualquer ditadura venezuelana, brasileira, a maior coisa que você pode fazer contra ela é não dar dinheiro a ela, não ser comparsa. E você faz isso com Bitcoin autocustódia, não é isso? Não adianta deixar em corretora. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Muitos serão chamados, eu estou te chamando, e poucos serão escolhidos, não é isso? Muitos serão chamados, poucos... E alguns ainda vão com a roupa lá inadequada, achando que vão comer e vão ser jogados pro choro e ranger de dentes, não é isso que tem lá no casamento do filho do rei? Isso não são minhas palavras, são do Criador do Universo. Você pode, inclusive, achar que você tá salvo e você vai pra vala, meu irmão. Esses caras, na minha opinião, são os caras que deixam Bitcoin em corretora sem autocustódia. No workshop de sábado aqui no Porto, tu vai ensinar um pouquinho disso? Rapaz, tem curso aí online. Clica aí no link da minha bio. Metade do preço, R$300. Eu nem sei quando é isso em tipo 30 euros, não é isso? 50 euros. Tipo, tem dividido em 50 vezes aí. Tem tutorial de graça na internet do Bitcoinheiros, velho. O cara só não aprende. Se for descarado, não dedicar 10 horas a isso, velho. Tem de graça. Bote aí Bitcoinheiros no YouTube. Tem 5 mil tutoriais de graça, não é isso? Mas se fosse responder a pergunta dele direto, ele pergunta assim, ó, se tem dinheiro, eu faço Bitcoin, ouro e prata ou só Bitcoin? O negócio é o seguinte, a gente já conversou aqui, na verdade quem disse foi Marco, não eu, que o Bitcoin é a melhor maneira, inclusive no caso do apagão que vocês estavam comentando aqui antes de entrar no ar. Sim. No caso do apagão, o dinheiro físico é muito útil para transações locais, mas para você enviar dinheiro a uma pessoa, só Bitcoin, não é isso? Se o cara tem Starlink, se o cara tem Hughes, se o cara tem acesso a qualquer satélite ou a qualquer rádio amador, ele emite Bitcoin, né? Ele manda Bitcoin com qualquer meio de comunicação, né? À distância. Eu perguntei, em Portugal você consegue sair com quantidades relevantes de ouro no bolso? Se você achar uma moeda de ouro no seu quintal, essa moeda não é sua. Se você pegar um detector de metais aqui no seu quintal, você vai preso, meu irmão. É crime, né? Isso é autorização legislativa. Não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? É verdade. Então, você não tem direito legal. Fora que países, governos, venderam e compraram ouro falso. Você sabe dizer a pureza do ouro? Não. Você sabe me dizer se é ouro de verdade, a pureza desse ouro que você tá usando? Não. Bitcoin, meu irmão, qualquer pessoa sabe rapidinho ver se é verdadeira na blockchain, não é isso ou não? É facinho, velho. O Bitcoin é mais fungível, nem todo ouro é igual, não é isso? Correto. O Bitcoin é mais divisível, o Bitcoin é mais escasso, não é isso? E o Bitcoin tem a possibilidade de você levar pro caixão com você. Que ativo, muda a relação de homem e mulher, governantes e governados e pais e filhos. Eu acredito que a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. A revogação do casamento bíblico pelos governos brasileiro e português forçaram as pessoas a adotar o Bitcoin. Se o Gold Standard, se o padrão ouro não fosse abandonado, o Bitcoin nunca existiria, em minha opinião. Se a gente vivesse em uma sociedade moral, que o dinheiro fosse ouro, que eu tivesse um retorno positivo, eu nunca dedicaria centenas de horas a entender Bitcoin. Eu só saí, é como aquela história lá de Suetônio, né? Suetônio, alia jacta est, não é isso? É isso. O nosso destino, eles perguntam, né? O nosso destino é mais determinado pelos desígnios dos deuses e pela ousadia dos nossos inimigos do que a nossa própria vontade. Eu nunca quis estar aqui. Você acha que eu queria... Houveram 2 sequestros com amputação de dedo na Europa, na França, e um bebê de 3 anos sendo arrancado do braço da mãe por causa de Bitcoin, não é isso? Você acha que eu queria botar minha cara aqui dizendo aqui, ó, você sabe onde minha filha mora, em tal lugar, aumenta a chance de minha filha ser sequestrada aqui ou não? Aumenta, claro. Aumenta a chance de eu ser sequestrado aqui, mutilado, alguém mandar meu dedo pra alguém ou não? Óbvio. Ser torturado até a morte? Eu sou o cara que está sendo voluntário a morrer, a ter uma morte violenta, a enterrar meus filhos pra salvar você. Aproveite ou se arrependa amargamente, não é isso? Tu achas que às vezes pode estar a supervalorizar o poder do Bitcoin? Porque no fim do dia a maior parte das pessoas só teria esse poder se estivesse disponível a sair.
porque senão a pessoa vai presa e pode até não perder aquilo que é o valor e ser roubada, mas perde o direito à sua liberdade, e muitas das pessoas diriam, entre o meu dinheiro ou a minha liberdade, se calhar davam chaves. Pois é. Se voltar a ter urso e lince aqui, se voltar a ter bastante lobo, que comendo gente aqui, aumenta o valor das armas de fogo para as pessoas vão se preocupar em ter mais armas de fogo? Sim. Quanto mais governos forem ditatoriais, quanto mais CBDC, quanto mais Big Data, quanto mais câmera na rua que o Chega defende, não é isso? Quanto mais totalitarismo, a liberdade vai ser mais ou menos valiosa, o Bitcoin vai ser mais ou menos valioso. Quanto mais proibição de você sair com ouro, quanto mais proibição de você achar ouro no quintal e dizer que não é seu, mais vai ser valioso o Bitcoin, não é isso? Quanto maior a doença, mais cara é a cura, não é isso? Inclusive houve um gajo em França que encontrou no quintal dele, na propriedade dele, um filão de ouro, valia 4 bilhões. Expropriaram-no imediatamente. Não, nunca foi dele. Nunca foi dele. Não expropriaram, não. Nunca foi dele, não é isso? É porque o subsolo pertence à União, não é isso? Eu sempre que alguém critica a dizer assim, tu és libertário, tu achas bem as pessoas terem propriedade privada, é o Estado que garante a propriedade privada, eu mando sempre essa notícia. Eu estou aqui, olha, eu garanto a propriedade privada. Não se pode. Não se pode. É o maior violador da propriedade privada. Se tu não pagas ao governo pela subscrição de ter a propriedade privada, tu perdes-la. Ou seja, ela não é tua. Não se pode ser cristão e socialista. Não se pode ser cristão e comunista. Não se pode ser cristão e comunista. Não o Papa Francisco discordava. Se você... se Milei falou, eu não conheço bem o Papa Francisco, o Milei que deve conhecer melhor, né? Que ele dizia que não se pode ser Papa sem ser católico, não é isso? Ele não foi ele que falou isso ou não? Eu não conheço, quem conhece bem ele, que é argentino como ele, não é isso? Sobre o Papa Francisco, como é o nome dele? O Milei dizia que não se pode ser Papa sem ser católico, não é isso? Mas voltando, eu não disse isso, foi ele, não é isso ou não? mas voltando, e conhece mais que a gente ou não? Mas voltando... eu prefiro me dizer cristão do que libertário. A regra de ouro de Jesus é o PNA. É verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são duas regras que, segundo Jesus, resumem os 10 mandamentos. É isso. Deus é o caminho, a verdade e a vida. É a realidade das coisas. Não é isso? Quem ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas inicia a violência contra o inocente? Não. Acabou, não é isso? A regra de Jesus é o PNA, não é isso? É isso.